Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Esse é o nosso primeiro vídeo no estilo de perguntas e respostas ou conversa rápida sobre algum tema, onde a gente vai interagir, dando a nossa opinião, falando sobre o que a Bíblia diz e quem sabe trazendo alguma experiência sobre esse assunto. Então aqui a ideia desses vídeos vai ser um vídeo mais leve, um vídeo mais dinâmico. E a gente quer conversar com vocês hoje sobre como lidar com as críticas e os julgamentos no nosso cotidiano. Acho que talvez a primeira pergunta que dava pra gente fazer é por que as pessoas adoram emitir opinião sobre a vida de terceiros? Porque não tem o que fazer, né, gente? Vai ser ocupado trabalhando, tava emitindo opinião sobre o serviço dos outros. Realmente. Sobre a postura, sobre a fala. Tá bom que às vezes a outra pessoa, ela precisa de uma melhoria, ela precisa mudar o comportamento. E aí a gente entra numa conversa que é bem interessante sobre os tipos de críticas que existem. A crítica construtiva e a crítica destrutiva. E na verdade, assim, há controvérsias, né? Tem pessoas que dizem que não existe crítica construtiva. Verdade. O que existe, sim, é você fazer ali, expressar a sua opinião para que a pessoa possa, a partir dali, tomar alguma atitude, alguma decisão. Até porque a construção é individual, porque você pode falar muitas coisas para mim. Se eu deletar tudo que você falar, não vai adiantar nada ela ter falado. Tem que fazer... Tem que fazer sentido para outra pessoa. Quando a gente faz uma crítica, na verdade, a ideia é que você leve melhorias, você leve modos com que essa pessoa possa melhorar. E é melhor do que você só fazer a crítica pela crítica. Muitas vezes a gente não entende o que aquela pessoa, por que ela se comporta dessa forma. E a questão de comportamento, né? Às vezes tem muito a ver com a experiência de vida que a pessoa tem, né? Por que você age como você age, e aí... vamos falar uma coisa minha, né? Eu tenho preguiça de explicar para as pessoas toda a minha vida. Se elas estão num momento pontual da minha história, elas não vão ter continuidade ali na minha vida. Não vão se perpetuar, não vai se tornar uma amizade, é apenas um coleguismo, alguma coisa. Eu não me dou ao trabalho de explicar toda a minha vida, toda a minha história para a pessoa entender aquele momento que ela está me vendo. Eu acho que a crítica ela tem que vir acompanhada de sugestões que a pessoa consegue executar, porque senão você cai naquela crítica pela crítica mesmo. Então, se você deseja que a pessoa faça, melhore algo, mostre o caminho. E a Deise até tem um episódio muito interessante, foi no serviço dela em relação à aprendizagem de mexer no Excel. Eu era recém-formada e eu tive um pequeno contato com o Excel no meu primeiro emprego. E aí foi uma coisa que eu deixei de lado porque eu me dediquei à minha faculdade. Quando eu entrei no mercado de trabalho, eu tive um contato com uma profissional muito exigente que posso dizer assim, que me educou na minha formação profissional. E essa pessoa, sempre que eu mandava alguns relatórios, ela devolvia assim, a maior crítica que eu recebi era: você tem problema de visão? Porque o zoom ia no máximo. Mas era assim, uma questão de gosto, né? Eu toda a vida gostei de não gastar meus belos olhos. Sei. Enfim. E aí ela falou assim: você precisa se dedicar e se esforçar a isso, desenvolver o seu uso, a sua habilidade. Desenvolver a sua habilidade de uso do Excel. E aí isso veio com também um patrocínio desse curso, porque era do interesse da empresa que eu fizesse desenvolvimento. E a gente percebe, assim, o que eu vi quando ela me contou essa história é que teve uma crítica, mas teve uma sugestão para que ela melhorasse, desenvolvesse uma certa habilidade nesse ponto que estava bem defasado. E aí vai ao encontro aquilo que você falou, né? Que veio também o subsídio para que eu pudesse fazer isso, né? Não foi tipo assim, vai. E não foi aquela coisa de, nossa, você não sabe usar e vem uma cartada na cabeça, não. E assim, o outro lado da crítica, né? Esse de fato foi uma crítica construtiva. No meu caso, eu já tive o oposto da crítica que foi destrutiva. Foi no meu ambiente de trabalho também, onde uma pessoa com um cargo lá dentro, superior ao meu, ela na frente de vários colegas, ela criticou e falou isso em um tom muito áspero na frente de todos, falando que aquele meu trabalho tinha sido, até aumentando algumas situações que não aconteceram e falando quanto tinha sido
deplorável, ruim aquele serviço que eu tinha feito. Eu me senti muito ofendida e perguntei na frente de todos por que ela estava tendo esse comportamento, porque não era condizente com o que eu tinha realizado. E de fato, aqui, gente, não é puxando a sardinha para mim, não. A pessoa estava num péssimo dia, ela não soube organizar as palavras e acabou descontando em mim. Tanto quando ela saiu do ambiente que estávamos, né, as outras pessoas falaram assim, não, fulano tá carregando uma outra situação, tá descontando em você. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não sabe como é, qual é o estado que a pessoa está, quem está ouvindo essa crítica, porque é muito fácil falar assim, nossa, você não sabe trabalhar com Excel, mas você não sabe todo o esforço e se há um esforço para desenvolver aquilo. Porque assim como tem pessoas que não querem melhorar, que estão fazendo ali, empurrando com a barriga o trabalho, tem gente que se esforça pra caramba, muito, assiste vídeos, procura tutoriais, enfim, mas só que ela não está conseguindo ter um retorno positivo de aprendizagem. Então você não sabe a realidade daquela pessoa. Então se você quer fazer uma crítica, faça uma crítica, mas traga a sugestão. Como a Deise falou no começo do vídeo, dizem que não existe essa diferença de crítica construtiva e crítica destrutiva. No final tudo é crítica. Mas eu acho que quando a gente traz uma crítica, vamos lá trocar a palavra, né, para uma sugestão, para uma melhoria, você está mostrando que você está se importando com a pessoa. Porque você está vendo que ali existe uma falhinha, existe um erro ali que pode claramente ser melhorado com uma supervisão, com um curso, com literalmente pegar na mão e fazer, mostrar para a pessoa como que ela pode desenrolar isso na vida dela. E aí volta ao que você falou, né? Sai daquela crítica pela crítica e você mostra o que você pode fazer. Se você realmente está interessado, se você viu algo na pessoa e você está pontuando aquele algo, como você pode colaborar, né? Porque às vezes é muito simples chegar e jogar para fora, né? E a gente, assim, é claro que a gente está falando de ambiente de trabalho, mas isso acontece muito no ambiente religioso também. Às vezes, assim, a pessoa gosta muito de cantar, mas ela não tem aquela afinação, né? A pessoa tá ali cantando. Eu, quantas vezes, gente, eu fui na pura vontade mesmo de querer cantar, mas você sabe que ali as notas não estão saindo nas maravilhosas. Maravilhosas, né? Inclusive fomos, né? Não, Sorrela, fomos. Ou tocar algum instrumento, enfim. E ali as pessoas que estão ouvindo, contemplando aquilo, estão perguntando o que é isso, né? What? O que essa pessoa está fazendo? Mas a gente não sabe da entrega que está tendo. Então a gente volta nisso que a gente estava falando no momento anterior, que a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a pessoa pode estar tendo uma entrega sincera e só está faltando alguém pegar ali na mão. Falta alguém investir, né? Porque na verdade ninguém cresce sozinho, né? A gente pode fazer até a comparação com uma planta, né? Você coloca ela ali, mas ela não cresce sozinha. Ela recebe os nutrientes do solo, ela vai ser aguada, ela vai receber o sol. Então, assim, ninguém se desenvolve sozinho. Todo mundo precisou, em algum momento da vida, que alguém estendesse a mão e orientasse por qual caminho andar, como trilhar naquele caminho, porque às vezes é muito fácil também só mostrar o caminho e às vezes a pessoa não tem condições de seguir aquele caminho. São muitos fatores que envolvem, assim, um desenvolvimento de uma pessoa, né? Bom, e todos esses foram exemplos que a gente trouxe do profissional, que envolve também a vida cotidiana, mas se a gente for olhar a palavra de Deus, a gente reconhece ali muitas pessoas que foram ajudadas e tiveram ali algum terceiro para poder ajudá-lo no seu momento de conversão ou em alguma necessidade que passou na vida. Eu gosto de pontuar no Evangelho de Lucas, que Lucas ele vai escrever, se a gente for ver logo no início do Evangelho de Lucas, ele diz assim, que ele está escrevendo para um homem chamado Teófilo. Atos também tem esse intuito de levar ao conhecimento de Teófilo aquilo que ele precisava conhecer acerca de Jesus Cristo. E ele, no interesse de conhecer a Jesus Cristo, Lucas faz as cartas e envia para ele. Hoje nós conhecemos como o Evangelho de Lucas e conhecemos como o livro de Atos. Alguém que foi ajudado no seu conhecimento, alguém que não estava presente ali na vida de Jesus, que não viu, mas que contou com aquele que poderia relatar para ele de uma forma fiel aquilo que ele conhecia. Uma história até muito mais conhecida do que Teófilo é a história do Bom Samaritano, que é relatada também no livro de Lucas, no capítulo 10, no verso
30, começa a história que Jesus começa a contar. Que ele fala bem assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. É uma parábola que conta a história de um único homem que teve a capacidade de ajudar um homem ferido. Passou o sacerdote, passou o levita, passou muita gente importante, mas o samaritano, que era desprezado pelos judeus, que por questões históricas nem se comunicavam, foi o único que viu aquele homem naquele estado deplorável e foi ajudar. Enquanto aqueles que eram ditos bonzões, os maravilhosos, né, o sacerdote, o levita, enfim, passou ali e não fez nada. Então, esse homem, né, esse samaritano, foi o único que teve a decência de ajudar um homem todo machucado, dar dinheiro ainda, colocar numa hospedagem, derramou ali vinho e óleo nas feridas daquele homem. Quando a gente toma um posicionamento, a gente tem que entender que a gente vai afetar uma outra pessoa, que a gente tem a postura de entender que as pessoas elas precisam de serem mais olhadas, de terem as suas necessidades supridas, e a gente precisa ter esse olhar, independente de quem é essa pessoa. Muitas outras pessoas, elas estão em situações que muitas vezes só mostram sorrisos por fora, mas a gente não sabe de todas as feridas que estão ali internamente, de toda a escuridão que estão ali. Então, muitas vezes a gente tem que saber, né, o que a gente está falando dessa mensagem desse vídeo, saber comunicar, saber falar com o outro, porque a gente não sabe das lutas que estão sendo travadas na vida daquela outra pessoa. E a gente comentou aqui como se só as outras pessoas emitissem opinião sobre as nossas vidas, mas às vezes acontece também de nós emitirmos opinião sobre a vida de alguma outra pessoa. E a Bíblia ela traz instruções de como nós devemos nos comunicar, que é muito importante. Como a Mônica disse, a gente não sabe pelo que a pessoa está passando ali no momento, a gente não conhece toda a história, toda a trajetória. Mas eu gosto também de uma palavra que está lá no livro de Colossenses, no seu capítulo 4, e no verso 6, que fala: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder cada um. Então, a partir do momento que a gente entende a palavra de Deus como um manual que vai trazer pra gente aí direcionamento em várias áreas da nossa vida, por que não aplicar também na nossa comunicação, né? Exatamente, principalmente com os irmãos, né? Porque nesse dia que está sendo gravado o vídeo, ela veio almoçar aqui em casa e já criticou o meu feijão, criticou, né? O frango frito. O flango frito. Então, a palavra da gente tem que... Mas eu comi, tá? Eu comi. Aproveitou todo o almoço, muito bom. É bom me alimentar. A palavra tem que ser agradável. E a gente tem que sempre se preocupar. O que Jesus faria? Tem um livro até muito famoso. O que Jesus faria no nosso lugar? Porque a gente é luz. Tanto que a mensagem que tem na capa, quando você entra no nosso canal, é: fortaleça a sua fé e ilumine o mundo. Então, se você quer ser uma pessoa diferenciada, uma pessoa que, como a gente está falando aqui, não vai só criticar por criticar, mas pensar no que nos seus passos, na sua fala, porque Jesus falava que o Pai mandava ele falar. Jesus fazia o que o Pai mandava ele fazer. E o agradava, né? E o agradava. O Pai. Então, assim, se você quer ser esse tipo de pessoa, e para você ser esse tipo de pessoa, você tem que estar num relacionamento intenso, profundo com a palavra de Deus, porque aí sim você vai pisar nas mesmas pegadas que Jesus, por onde Jesus passou. É isso. E que essa mensagem faça total sentido na sua vida, porque se você for essa pessoa que gosta muito de fazer crítica, não é esse seu chamado da parte de Deus, não é isso que está aqui. A Bíblia fala assim para a gente iluminar o mundo, e a luz ela tem que ser a luz que indica o caminho, e o caminho é Jesus. Não é você que é a luz e não é você que é o caminho. O caminho, para você saber que você tem que seguir, você tem que estar muito bem direcionado,
pela bússola que é a palavra de Deus. Então, se essa palavra fez sentido para você, se você passou por alguma situação conflitante, às vezes até humilhante, vexatória, em qualquer ambiente que seja, lembre-se que você foi chamado para ser diferente, para não ter uma reação igual e que quando você pensar em ter, lembre-se na passagem que a Deise acabou de ler, de ter palavras agradáveis e que vem à sua mente. Exatamente. Acho que num próximo vídeo a gente poderia comentar como as pessoas podem reagir, né, nos momentos de situações difíceis, porque às vezes a gente Mas só de lembrar que tem Jesus no coração, você não tem uma... dá pra resumir já aqui. Ter Jesus no coração já dá um bom direcionamento. Mas tem um próximo vídeo aí. E quem quiser comentar aí embaixo também alguma coisa, fica à vontade, gente. É isso, pessoal. Se você gostou do nosso vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal. E se você quiser deixar alguma mensagem, nós ficaremos muito felizes com a sua presença passando por aqui no nosso canal. É isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.